Graça e paz, amados irmãos, nesse momento tão precioso de adoração e oração que tivemos, os nossos corações estão prontos para receber a palavra de Deus. Então, abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, o capítulo 13. Eu queria terminar esse capítulo com você nesta noite, a partir do versículo 8, o nosso texto, do capítulo 13, está dividido em 4 partes. A grandiosidade do amor, o amor apresentado de forma positiva, isso é aquilo que o amor é. O amor apresentado de forma negativa, isso é aquilo que o amor não é. E agora ele vai terminar falando da eternidade do amor em contraposição à transitoriedade dos dons, em oposição à transitoriedade dos dons espirituais. Capítulo 13, versículo 8 diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier, porém, o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O nosso texto, ele está estruturado assim: A, B, A, B, A, B, o tempo todo. Isso é, aquilo que é eterno, o amor, aquilo que é transitório, passageiro, os dons. O amor é eterno, os dons passageiros. O amor é eterno, os dons passageiros. Então ele vai fazendo, ele vai trazendo o raciocínio dessa maneira, fica mais fácil da gente entender o próprio texto. Então ele vai dizer: o amor é eterno, porque Deus é amor. O amor nunca perece. Essa expressão perecer aqui, que o amor nunca pode ser derrotado, o amor nunca pode ser vencido, o amor nunca pode ser nocauteado. O amor é invencível, o amor é indestrutível, o amor não jamais receberá uma derrota. Diante de tudo que ele acabou de dizer, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele finaliza dizendo: o amor é indestrutível, invencível. O amor, ele pode vencer todas as coisas. O amor nunca será vencido pelo pecado. E claro, irmãos, aqui o nosso texto não está falando do amor humano, está falando do amor de Deus. Aqui o nosso texto é o agape, é o amor de Deus, é o amor que vem de Deus, é o amor de Cristo por sua igreja, ok? E é esse amor com o qual Deus nos ama, e esse amor que é derramado em nossos corações. É esse amor, é o amor perfeito de Deus, ok? E é com esse amor que nós recebemos, que nós também devemos amar. Por isso, meus irmãos, as Escrituras Sagradas vão nos chamar a viver poderosa e intensamente esse amor. O amor nunca será vencido pelo pecado, pelas tentações, pelos sofrimentos, pelas guerras, pelas dores. As divisões nunca acabarão com o amor, a imoralidade, a sabedoria humana, a religiosidade, nada disso pode derrotar o amor. O diabo não pode vencer o amor. Os falsos cristãos, os falsos profetas, os falsos
Porque Deus é amor, ok? Os céus, o sol, o nosso sistema solar, a terra, tudo quanto nela há, todo o universo, tudo vai acabar, tudo vai passar, e o amor vai estar lá. Deus está lá, ok? Então, Pedro vai dizer que Deus vai enrolar esse universo como um manto velho, porque Ele tem novos céus e nova terra onde habita a justiça, e lá estará o amor. Tudo isso aqui acabará. Os céus e a terra que agora existem estão entesourados pelo próprio Deus para o fogo e para o juízo do dia dos homens ímpios. Mas aqueles que estão ao lado de Cristo estão do lado do amor, e o amor vence. Amém, queridos? Então, o texto mostra isso claramente. Por isso que o amor não é um dom. Se na sua Bíblia está escrito aí, em cima do capítulo 13, o amor, o dom supremo, está errado. Não pode dar esse título aí, porque o amor não é um dom. Olha o que Paulo vai dizer como dom. Primeiro ele fala do amor. O amor é eterno, ok? O amor é indestrutível. Agora o versículo seguinte, a continuação do versículo: mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Está vendo? Os dons do Espírito, eles desaparecem, eles cessarão e eles serão deixados para trás. Os dons, todos os dons espirituais que são dados por Deus, que são dados para a glória de Deus e para crescimento e edificação da igreja, são bênçãos maravilhosas de Deus, mas nenhum deles é eterno. Ninguém vai usar os dons espirituais na glória. Ninguém. Lá não tem dons espirituais. Não esses. Todos esses aqui desaparecerão, cessarão e serão deixados para trás. Deixados para trás no sentido de que no arrebatamento da glória para o Senhor, eles vão ficar para trás. Então, irmão, qualquer cristão que partiu daqui e foi para a glória, não importa quais os dons que ele tem. Olha, eu orava por qualquer pessoa era curada. Olha, eu orava, milagres extraordinários aconteciam. Não tem nada disso lá agora. Ficou tudo para trás. Cessou tudo na vida dessa pessoa. A única coisa que ele vai levar para lá é o amor. Então o amor está acima de tudo. O amor está acima de todos os dons, ok? Todos os dons espirituais são apenas para esse momento. Nenhum deles é eterno. Todos os dons irão desaparecer, cessar e serão deixados para trás, mas o amor vencerá a morte e por toda a eternidade existirá. Por quê? Porque o nosso texto, olha o que o nosso texto diz: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Os dons, eles são limitados neles mesmos. Apesar de serem bênçãos de Deus, apesar de serem dados por Deus, eles encontram um limite em nós mesmos como seres humanos, porque nós não podemos ter todo o conhecimento. A nossa mente finita não pode ter todo o conhecimento, e não tem um ser humano que tenha uma fé perfeita. Não tem. Se você tivesse uma fé perfeita, você nunca pecaria na sua vida, nunca abriria a boca para falar uma bobagem, nunca ia deixar de crer em Deus. Então, pela nossa própria humanidade, os dons encontram uma limitação na nossa própria fragilidade, ok? Então, por isso que Paulo vai dizer: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, essa ideia de que os dons em si têm a sua limitação, eles são para esse momento da nossa vida cristã, mas também nós somos limitados em todo esse processo. E o versículo 10, ele vai dizer: quando, porém, vier o que é completo, ou o que é perfeito, o que é em parte será deixado para trás. Achei linda a frase de Calbart, que é um teólogo assim, muito bom, e ele trabalha muito bem o Novo Testamento.
Ele diz o seguinte: quando o sol nasce, todas as luzes se apagam. Lembre isso, sim? Quando o sol nasce, quando Jesus vier, todas as luzes vão se apagar. Isso é, a ideia de que os dons são bênçãos de Deus, são luzes de Deus na vida da igreja, são instrumentos para a edificação da igreja, para a conversão também, para evangelismo, no cumprimento da missão que a igreja deve fazer. Mas quando Jesus voltar, o amor voltar pleno, perfeito, e você será transformado à imagem de Cristo, e você vai amar como Cristo amou, porque você vai ver como Ele é. Aí tudo se tornará perfeito. Os dons não terão mais necessidade. Você estará plenamente edificado e vai amar a Deus plenamente, ok? Então, a ideia aqui é que quando Cristo voltar, as luzes de bênção dos dons espirituais se apagarão, pois o veremos, o conheceremos e beberemos perfeitamente de Deus, ok? Então essa é a ideia extraordinária do texto. E agora, para ilustrar essa questão, Paulo vai usar duas figuras de linguagem, ok? Ele vai usar duas figuras de linguagem para ilustrar essa ideia da temporalidade e da eternidade, ok? Que o amor e os dons têm, o amor eterno e os dons temporais. Duas figuras de linguagem ele vai usar aí comigo. A primeira é a da infância. Quando eu era menino, olha o versículo 11 aí, quando eu era menino, pensava, agia e falava como menino, ok? Então, a eternidade do amor e a transitoriedade dos dons, Paulo faz uma comparação e um contraste com essas duas figuras de linguagem. Versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de menino. A infância espiritual possui duas ideias aqui, nesse texto. A primeira é que todo o período da vida cristã e do uso dos dons espirituais são períodos relativamente de infância, ok? Onde aprendemos a falar, pensar, raciocinar, e fazemos isso de uma forma limitada, como ele vai dizer, como crianças. Esse período da infância é fundamental. A infância é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, assim também a infância espiritual, esse período da vida cristã que nós temos aqui, ele é extremamente importante na nossa vida. É aqui que aprendemos a orar, a ler a Bíblia, a amar os irmãos, a servir, a trabalhar, a usar os dons, a ser uma bênção, a ser abençoados, ok? Então esse momento é muito importante, porque ninguém nasce de novo adulto, todo mundo passa por uma infância. Por isso que Pedro vai dizer que todos nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por meio dele nos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Esse período do uso dos dons termina quando aquele que é o perfeito, Cristo, voltar, ok? Então, o texto não está dizendo que os dons acabaram. O texto está dizendo que os dons cessarão, eles acabarão, eles terminarão quando Cristo voltar. Não existe na Bíblia nenhum texto e nenhum respaldo para alguém dizer que os dons espirituais eram para o tempo dos apóstolos e pronto, ok? Não existe nada disso na Bíblia, ok? Muita gente pensa assim e toma essa posição por causa dos problemas que acontecem na igreja pelo uso errado dos dons espirituais. Eu não sou cessacionista, isso é, acreditar que os dons cessaram, de jeito nenhum. Eu acredito no uso atual dos dons até a vinda de Cristo, mas eu só acredito no uso dos dons biblicamente. Se usar de forma errada, aí
essa pessoa tem que ser corrigida. Você não pode usar os dons assim. Os dons não servem para isso. Você não pode chegar aqui no culto e falar alto aqui em línguas. Está errado. A Bíblia diz que você não pode fazer isso. Só se houver interpretação. Ok? Se não tiver interpretação, você vai falar para você mesmo. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Então, eu acredito no uso dos dons, mas biblicamente, ok? Então, meus irmãos, a segunda ideia dessa questão da infância é a conotação, é a ideia de que a infância e a vida adulta, nós devemos crescer na direção da vida adulta. Ok, somos crianças na fé quando nascemos em Cristo, mas nós não podemos permanecer. Veja o que Paulo diz no versículo 11: quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Opa! O período que nós estamos agora, iniciamos ele na infância. Mas como diz o escritor de Hebreus, pelo tempo que vocês já são crentes, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda tem necessidade das coisas mais elementares da fé, como a justificação, a condenação eterna, a salvação eterna, enfim. Vocês ainda estão na infância, vocês não cresceram na fé. Meu irmão, olha para mim, o risco que você corre de não amadurecer na fé, como o texto diz, de se tornar um homem na plenitude da estatura de Cristo Jesus, é um perigo muito grande, porque a criança você ilude ela facilmente, você engana a criança facilmente, ela é arrastada por qualquer vento de doutrina. Paulo vai dizer isso aqui para eles no capítulo 3 dessa primeira carta de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, repreendendo esta igreja. Paulo vai dizer: leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha aí o estado desta igreja. Por isso que essa é uma igreja teologicamente aberta. É uma igreja onde a cultura influencia ela mais do que o Espírito, do que o Evangelho. E hoje, irmãos, deixa eu te dizer algo. Nós corremos um risco terrível. Eu vou fazer uma afirmação aqui para você. Eu quero que você guarde ela no seu coração. Você tenha cuidado com o que você vai ouvir agora. A maioria das igrejas evangélicas no Brasil, a maioria das igrejas evangélicas no Brasil perdeu o Evangelho. Perdeu o Evangelho. Não sabem o que é o Evangelho. Eles têm lá psicologia positiva, eles têm algumas ideias místicas, mas eles não sabem o que é o Evangelho. Por quê? Porque nós temos mais da metade dos pastores do Brasil que nunca leu a Bíblia toda. E nós temos mais de 80% dos crentes que só abrem a Bíblia uma vez por semana para ler. A igreja brasileira perdeu o Evangelho. Quantas vezes eu disse isso na faculdade há 25 anos atrás? Eu disse isso para os alunos. Eu falei: olha, vai chegar um momento que nós vamos perder o Evangelho. E nós estamos nesse momento. Então, cuidado, crente, com quem está ouvindo no rádio, na internet, na televisão. Você pode estar ouvindo muita bobagem. Você pode estar ouvindo espiritismo, achando que é Evangelho. Porque o cara está lá na frente, dizendo-se pastor da igreja fulana de tal, falando de espiritismo. Ideologias que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Se você está com necessidade de alimento, vem para o culto. Aqui tem comida de sobra, glória a Deus por isso. Cuidado com as besteiras que você está ouvindo por aí. Tem muita coisa que é só bobagem, só gente querendo ganhar dinheiro e like na internet. Então você cuidado com o que você ouve no rádio, na televisão, na internet. Porque você tem alimento nessa igreja. E porque
é que você está se envolvendo, se alimentando de porcaria de lixo mesmo? Você tem uma ilustração que Spurgeon fez. Não é. Na época de Spurgeon, 170 anos atrás, já estava ruim a coisa. Spurgeon diz: não tem gente aqui na igreja aqui que diz, não, a igreja de lá, o pessoal não gosta muito da Bíblia não, mas às vezes eles falam uma coisinha boa lá. Ele falou: e você vai no lixo ficar catando alguma coisa lá para comer? E você entra lá no meio do lixo e fica procurando, e quando você acha alguma coisa que presta, você come? É justamente isso, irmão. Às vezes tem muito crente assim, que deveria estar sentado no restaurante e está na lata do lixo lá procurando alguma porcaria para comer. Então você, por favor, você cuidado com o que você está ouvindo, porque as besteiras ficam mais na cabeça da gente do que aquilo que é a doutrina do Evangelho, aquilo que é o verdadeiro Evangelho. Então você cuidado com o que você ouve. Às vezes a gente leva anos pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus. Vem o Zé Ninguém, doido lá fora, lá, e diz uma vez uma besteira, você acredita naquilo que fez na tua cabeça, muda seu comportamento completamente. Aí você fala: gente, a pessoa passa anos ensinando, o outro diz uma besteira lá na televisão, na internet, e a pessoa corre aquilo no coração. Jesus Cristo, irmão, nós estamos num tempo que você não pode brincar com isso. Na realidade, em tempo nenhum se brinca com isso, e hoje especialmente. Porque o que tem de gente pilantra por aí, e ainda tem internet para dar voz a todo idiota que está por aí, e falso profeta, está até por demais. Então você, por favor, cuide bem e cresça na vida espiritual. Cresça. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar o Senhor da glória. Porque Paulo está dizendo aqui: quando eu era menino, mas quando eu me tornei homem, você não pode, meu amado irmão, e aqui está o perigo. Ah, não, eu leio a Bíblia um pouquinho, eu oro aquele pouquinho, eu vou no culto naquele pouquinho. Meus irmãos, encontrei um pessoal há 10 anos, há 15, quase 20 anos, essas pessoas, mas nunca firmam na igreja, sentando na igreja aqui, eu estava ali, eu vi alguém aqui, eu vou ler ali. Você não consegue orar, não consegue orar, você não consegue orar. Impressionante, irmãos. Você não conhece absolutamente nada da Bíblia, só tem misticismo aqui ou ali. Cuidado, irmão. Você precisa avançar na fé cristã, você precisa crescer na fé cristã. Como Paulo vai dizer que o amor de Deus em Filipenses, que o amor de Deus transborde e se multiplique na sua vida. Você cresça no pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós não podemos permanecer na infância. Nós precisamos avançar na nossa vida cristã, crescendo, amadurecendo, servindo e adiante, amando a Deus cada vez mais, amando a igreja, amando os irmãos, servindo no reino de Deus, sendo mais generosos, mais amorosos, mais prontos a servir. Nós precisamos crescer, irmãos. A vida cristã é uma ladeira em direção à glória. Se você parar de acelerar, você vai retornar e vai cair para trás, com certeza. Nós precisamos crescer. A Bíblia nos chama todo o tempo ao crescimento espiritual. Você precisa crescer, avançar na vida em todos os aspectos, para a glória de Deus, no seu bem-estar espiritual, pela sua vida, para o bem da igreja, mas também para o bem dos perdidos. Porque as pessoas, quando não crescem na fé, elas não querem saber de pregar o Evangelho, falar de Cristo, servir as pessoas, ser diferença na comunidade. As pessoas não querem nada disso, as pessoas simplesmente querem, como crianças, sentar na igreja e receber cada um seu permitinho e ficar feliz. Porque criança só quer um docinho para ir contente e passar o resto da semana. Não, irmão. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, deixar a infância espiritual. Como Paulo disse, vocês não podem receber alimento sólido. Eu não posso falar para vocês. Vocês não conseguem
Mas quando me tornei um homem, e é isso que Deus quer, que você seja um homem maduro na fé, que você alcance a estatura da plenitude de Cristo Jesus, que você pareça mais com o seu bondoso e maravilhoso Senhor. A máxima cristã é essa, irmãos, como vai dizer o capítulo 16, versículo 4 do nosso livro: todos os vossos atos sejam feitos como. Não, a gente está nesse tempo, todo mundo aqui está no processo, então eu vou descansar e deixar a vida me levar. Não, tem objetivo, tem algo. Nós precisamos avançar e crescer na vida cristã. Como ele vai dizer no capítulo 14, versículo 1: persigam o amor, persiga como um tigre persegue a sua presa, persiga o amor com todas as suas forças e empenho, persiga o amor e procurai com ardor, com zelo, os dons espirituais. Que atitude? Essa é a atitude que o texto nos chama, e é o desafio de todos nós, irmãos. A segunda figura de linguagem, a primeira é a da infância, a segunda é do espelho. Olha aí o texto sagrado, versículo 12: agora, pois, vemos apenas um reflexo, como no espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Esse dia vai ser a glória. Esse dia vai ser a glória. Corinto era um lugar onde se faziam os melhores espelhos do mundo, né? Interessante isso. Por isso que só nessa igreja Paulo usa essa ilustração, e vai usar essa ilustração de novo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, é um dos meus textos preferidos da Bíblia. Diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem do próprio Senhor, pelo Espírito do Senhor. Lindo, esse texto é belíssimo, é de uma grandeza, de uma riqueza. O que estamos fazendo? Contemplando a glória de Deus, através de um espelho. O espelho daquela época não era o espelho como nós temos hoje, que mostra nitidamente exatamente como você é. Naquele momento o espelho era um espelho de bronze, então ele fazia um reflexo, mas às vezes o reflexo era um pouco distorcido, você não conseguia se ver plenamente. É isso que Paulo está dizendo. Esse momento que nós estamos nessa vida cristã, aqui e agora, você não conhece a Deus total e completamente. Você está crescendo em direção a esse conhecimento de Deus, amar mais a Deus, amar mais a igreja, amar mais os irmãos. Você não é perfeito nisso, mas vai chegar um dia que isso será perfeito. Que dia? O dia em que o nosso Senhor Jesus voltar e você puder amar perfeitamente, porque todas as suas imperfeições serão tiradas. Você será transformado em imagem plena e perfeitamente de Cristo. Você já está sendo transformado em imagem de Cristo, mas naquele dia será perfeito e eterno. Ali você vai amar a Deus de todo o seu coração e vai amar o seu próximo também como a si mesmo. Mas enquanto isso, devemos buscar amar os irmãos. Não é porque estamos nesse momento que vamos deixar, não, vamos afrouxar, vai chegar um dia que a gente vai amar perfeito, agora é imperfeito, então vamos deixar. Não. Quando eu era menino, mas agora me tornei homem, e aqui está. Você já contempla a glória do Senhor. Você já contempla essa glória, e de glória em glória, está vendo a ideia do crescimento? E de glória em glória, quanto mais você contempla a glória do Senhor, quanto mais comunhão, quanto mais presença de Deus, quanto mais você busca Deus, quanto mais você conhece Cristo, quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você serve, quanto mais comunhão na igreja, quanto mais você ama os irmãos, quanto mais glória de Deus em sua vida, mais parecido com Cristo você estará. E isso, irmão, é uma bênção para a igreja. Isso é uma bênção para a igreja. Isso é uma glória para Deus. Isso é uma bênção para a igreja. Já pensou uma igreja cheinha de gente madura na fé,
amando os irmãos, servindo, trabalhando, na dedicação, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todo mundo pensando da mesma forma? Não. Primeira coisa, mais importante da minha vida, é o que Jesus disse: o reino de Deus é a sua justiça. É o que é de mais importante para mim. Imagina uma igreja dessa, uma igreja que ora fervorosamente em curas, milagres, sinais, uma igreja que usa os dons espirituais para edificar, servir uns aos outros, uma igreja missional, preocupada com a sua comunidade, enviando missionários, Deus levantando missionários no meio dessa igreja, pastores no meio dessa igreja, uma igreja que cresce, onde Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos, porque todo mundo está pregando o evangelho, todo mundo está anunciando a Cristo. Que coisa! O diabo odeia uma igreja dessa. Aí eu vou dizer para você que o diabo ama uma igreja como Corinto. O diabo ama uma igreja assim, confusa, dividida, imoral, que o que fala é só filosofia. Rapaz, o diabo abraça um negócio dele. Ele está lá no meio, como vai dizer no livro de Apocalipse. Não tem porém, está tipo, tu está ali, ó, e você está apoiando essa mulher que está no meio de você, essa Jezabel aí, que está levando o meu servo para a imoralidade, ensinando coisa errada. Você está tolerando o Balaão aí no seu meio. O diabo anda, passeia e habita no meio de uma igreja dessa. Mas onde é uma igreja madura, o diabo não tem espaço. Que espaço ele vai ter? Uma igreja fervorosa, cheia da glória de Deus, não tem espaço. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Ele está falando para a igreja, ele está falando para o povo do boteco, não. Ele está falando para a gente. O cristão pode dar lugar ao diabo. O cristão pode dar lugar à carne. Não, meus irmãos. Fazer morrer a vossa natureza pecaminosa. Uma igreja cheia do Espírito, fervorosa. Irmão, eu quero dizer para você que esse é meu sonho de consumo. Esse é meu sonho de consumo. Esse é meu sonho de consumo. Eu quero ver isso acontecendo aqui nessa igreja. Eu quero ver isso acontecendo na sua vida, meu caro irmão. E eu quero dizer para você que essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para a vida de todos nós e de cada um de nós. Uma igreja cheia do Espírito, cheia da glória de Deus, cheia da santidade, cheia da palavra, um povo que ama as Escrituras, que ama a oração, que está vivendo de forma missional, dizendo: Deus me usa, eis-me aqui, envie-me a mim. São esses cristãos que fazem diferença na igreja, na história da igreja, na história das Escrituras sagradas. É esse povo, meus irmãos, que faz o inferno tremer e o diabo ranger os dentes de raiva. É esse povo aqui, que faz o inferno tremer para a glória de Deus. Vamos ser esse povo? Vamos ser esse povo, igreja? Vamos ser assim? Vamos correr para a maturidade? Vamos avançar em direção à vontade de Deus? Oh, meus irmãos, essa é a vontade de Deus, que agarremos essa vontade e que apliquemos isso em nossa vida, porque um dia, diz o texto, veremos o Senhor face a face. Não será um espelho, não será em parte. Eu vou conhecer a Deus plenamente, exatamente como eu sou plenamente conhecido por Ele. Não haverá nenhuma barreira para que eu conheça o meu Senhor, para que eu ame o meu Senhor. Que coisa maravilhosa. Por isso, irmão, você deve priorizar o amor na sua vida, amar a igreja, amar os irmãos, estar na comunhão, que é isso que você vai levar. É isso que você vai levar. É isso que nós iremos levar para a eternidade. Isso é eterno. Os dons são temporários. Amar é eterno. Amar a Deus, amar a igreja, amar as pessoas, amar os perdidos, isso é eterno. Isso é eterno. Isso é eterno. Os dons são bênçãos que o Espírito de Deus nos concede, mas eles são temporários.
eles vão ficar para trás. Você não vai levar nenhum deles para a glória. Amém? Então, meu irmão, um dia você verá o Senhor face a face. Você olhará nos seus olhos. Ele enxugará com seus olhos toda a lágrima. Essa é a nossa esperança. Esse é um dia glorioso do qual esperamos. Então Paulo vai falar dessa tríade, versículo 13. Agora, esses três permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Essa tríade é o resumo, é a essência da vida cristã. Nós vivemos por fé. Foi pela fé que você recebeu a salvação em Cristo. Meus irmãos, a fé são as mãos sujas de mendigo que se estendem para receber a bênção presente de Deus. Fé é isso. Fé, meus irmãos, é um relacionamento de confiança e de segurança que o cristão verdadeiro tem com Deus. Essa é a fé que está segura nas Escrituras Sagradas, que ama a palavra, que obedece a palavra, que vive na palavra, que obedece os mandamentos de Deus. Isso é fé. Essa é a fé do nosso texto. A fé do nosso texto é a fé da dependência em Deus, de que Deus vai prover e providenciar tudo na sua vida. É para além da fé dos demônios. Tiago diz que os demônios creem e tremem. Eles sabem que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, o Todo-Poderoso. Eles sabem que foram derrotados por Cristo na vida. Eles creem em Cristo, mas no sentido simplesmente de saber que Ele é o Todo-Poderoso. Spurgeon vai dizer que quem tem uma fé dessa não é melhor do que os demônios. É verdade, porque tem a fé apenas do que o demônio tem. Mas a fé que o texto está dizendo não é essa. É a fé da salvação, é a fé do relacionamento, é a fé da confiança, é a fé da obediência na palavra de Deus, que lê, que obedece a palavra, mas é a fé da providência, de que eu posso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e saber que Deus vai atentar a todas as minhas necessidades, que eu não preciso andar ansioso por coisa alguma, porque o meu bom Senhor cuida de mim. É a fé relacional que nasce, se alimenta e é fortalecida e sustentada pelo amor. Como é que você tem fé em Deus? Como é que você cresce em fé em Deus? A fé, ela vem ouvir a palavra de Deus. É assim que você cresce na fé. Você busca Deus por meio da sua palavra, na oração, na adoração, e aproveita os meios que Deus tem para acrescentar a sua fé, culto. E aí você está se alimentando diariamente da palavra, meditando, orando, adorando a Deus, vem para os cultos, é alimentado. Quanto mais você ouve de Deus, você mais conhece a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você confia em Deus. Olha a fé. Você confia em Deus. Quanto mais você confia em Deus, mais você ama Deus. E quanto mais você ama Deus, mais esperança você tem em Deus. Porque você sabe que Ele não vai te abandonar. Você sabe que no dia que você fechar os olhos aqui e abrir os olhos da eternidade, você vai olhar o seu Senhor nos olhos. Isso é fé, isso é esperança. E tanto a fé como a esperança dependem do amor. Nascem do amor e são fortalecidos no amor. Esperança é o quê? Esperança é uma mistura de fé e amor. Aquele que espera, crê. Mas espera porque é amado e ama. Então, meu amado irmão, nossa esperança é como Paulo vai dizer a Tito no capítulo 1, a esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, nos preparou para a vida eterna. A esperança da vida eterna. O que você espera? Você espera a vida eterna. Você espera que o Senhor voltará. Você espera que quando você fechar os olhos aqui, você vai encontrar o seu Senhor. Por quê? Porque você vive em santidade com Deus aqui. Você foi comprado e lavado com o sangue de Deus. Não é uma palavrazinha mística que alguém dá. Ah, não, Deus tem bom lugar, a flor de tal, boa pessoa. Não.
Isso quem diz é o católico ou o espírita. O cristão diz isso não. Isso é uma grande bobagem. Porque se isso fosse verdade, ninguém precisava servir Jesus e Jesus não precisava morrer para ninguém. A fé e a esperança do nosso texto para se fazer no Evangelho, na cruz de Cristo. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Nós esperamos o nosso noivo voltar, Cristo Jesus, para buscar a sua noiva. Nós esperamos a redenção do nosso corpo, a ressurreição do nosso corpo. E esse corpo de humilhação, como vai dizer no capítulo 15 do nosso livro, será revestido de imortalidade e corruptível de incorruptibilidade. E então se cumprirá as Escrituras: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte pela vitória? Onde está a morte pela milhão? Lindo texto. Nós encontraremos o nosso Senhor. Ei, cristão, a sua esperança não é ganhar mais dinheiro. A sua esperança não é mais direção. A sua esperança é a segunda vinda de Cristo. Essa esperança mantém o seu coração longe de ficar arraigado às coisas desse mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Pastor, eu não sinto amor por Deus, você está amando o mundo. Olha o texto: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meu irmão, a esperança mantém o nosso coração suspenso. O nosso coração não cria raízes nessa terra. Nós estamos apaixonados pelo carro, nós estamos apaixonados pelo bem, nós estamos apaixonados pelo imóvel, nós estamos apaixonados pelas férias do sonho, nós estamos apaixonados. Nosso amor é Cristo. Não amamos o mundo, mas também nem amamos as coisas que no mundo há. Porque aquele que faz isso não pode ter um relacionamento com Deus. O amor do Pai não está nele. Não está nele. Mas aquele que ama Deus está pleno e feliz. Ele está nesse mundo, ele usa as coisas do mundo como se não possuísse. Como diz Paulo. Chegou esse momento. Paulo vai dizer que nós usamos as coisas do mundo como se nós possuíssemos. Paulo diz isso em 1 Coríntios. Então, o nosso coração com esperança está suspenso no ar. Não há raízes nessa terra. Nós esperamos o nosso grande e bondoso Deus. Como diz o final do livro de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem para o noivo: vem. Essa é a igreja que vai ser buscada. Olha, deixa eu dizer, crente apaixonado por esse mundo não vai dizer para Jesus voltar, não. Não é noiva, não. Está apaixonado pelo mundo. Como é que tem um relacionamento com Cristo? Está vendo? A coisa. Por isso, irmão, deixa eu dizer, por isso que é fácil abrir lá a internet, ligar o rádio e ouvir porquê. É fácil demais. Ai, tem um pastor aqui que diz só coisinha boa para a gente aqui. Vai comer lixo, vai catar lixo na lixeira, você vai ver. Você vem para Jesus, você vem para Cristo, porque eu estou citando textos bíblicos para você. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Enche o seu coração do amor, enche o seu coração, porque Deus não derrama seu amor por medida. O amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo. E o amor é a cura para tudo na sua vida. É a cura para o seu passado, é a cura para o seu presente, é a cura para a igreja, é a cura para a sua família, é a cura para o seu coração, é a cura para o seu casamento, é a cura para os seus filhos, é a cura para esse mundo de pecado, no amor de Cristo. E esse amor está dentro da igreja, esse amor está dentro de cada cristão, e esse amor transborda para o mundo em trevas, para a glória de Deus. Começando lá no seu trabalho, na
na sua família, na sua escola. Esse amor vai transbordando, enchendo a comunidade, por meio das nossas vidas, no poder do Espírito Santo.